Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, que a paz do Senhor esteja sobre sua casa, que as bênçãos se multipliquem, que Deus te fortaleça nesta manhã. Amém, glória a Deus. Agradeça ao Senhor, tenha um coração grato, pois o coração grato abre portas, né? É abençoado por Deus. Às vezes a gente vê as nossas lutas, dificuldades, mas pense que a sua dificuldade, né, que você está passando, às vezes momentos, né, estreito, difícil, para outras pessoas poderia ser tudo. Porque a gente não consegue ver a realidade do outro. Mas nunca às vezes a gente reclama, e tem um outro que está em situação pior, entre a vida e a morte. Então vamos agradecer pela vida, pela saúde, pela graça que nos fortalece todos os dias. Amém? Hoje eu quero ler aqui para vocês, né? Vou falar um pouco sobre como se revestir da armadura do cristão. Glória a Deus por essa palavra, que está lá em Efésios, capítulo 6, do 10, né, ao 20. Eu vou ler juntamente com vocês. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Como que eu fico unido com o Senhor? Em oração, em espírito e em verdade, né? Temos que estar ali, ó, unidos na intimidade com Deus, para a gente romper barreiras, ter discernimento. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos e autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. É importante entender o que é resistir. Você está ali resistente. Não é qualquer coisa que vai tirar a sua paz. Não vai ser qualquer coisa que vai tirar você do espírito, né? De comunhão com Deus. Não é qualquer coisa que vai tirar o seu foco. Não é qualquer coisa que vai perder seu sono. Por quê? Você está se revestindo de Deus, né? Fortalecendo o seu espírito na palavra. Então você está em paz, com o seu coração em paz. Entenda, tudo que tira a paz é falta de Deus. Se uma coisa está tirando a paz, está sem a falta de Deus, o que eu faço? Oro. Senhor, me ajuda. Ora. Por isso que fala orar sem cessar. Enquanto você não encontrar a paz, não para de orar. Busque a paz. Porque tudo que está sem paz é a falta de Deus. Porque o inimigo ele vem assim para tirar a nossa paz, para tribular, para tirar a nossa fé. E quando tira a nossa fé, nos causa preocupação, medo, insegurança, aí fica aquele coração agoniado, a alma já começa, o sentimento, as emoções já começam a fluir, e aí a gente perde o controle, aí já tá chorando, e não sabe por quê, porque foi uma seta, né, uma seta que se abriu, deu brecha, então por isso que a gente tem que estar o que? Atento a todo momento, né, e sempre buscar a edificação do Espírito, né? Como que você vai viver na fé se você não vai fortalecer o espírito e não vai edificar? Então, o tempo todo a gente tem que estar ali, procurando edificação, sem cessar, né? Parar, não pode parar um minuto, às vezes não pode nem parar. Você já tem que, deixa eu focar aqui, tem que voltar. Olhei aqui, portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão e vista-se com a couraça da justiça. Calcem
como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam o capacete, a salvação como capacete, a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele, né? Vou ler aqui detalhadamente para vocês, passo a passo, e explicar, né? A armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? A palavra, a Bíblia, né? Porque a gente tem que estar o quê? Firmado nela. Porque a palavra de Deus é a promessa. Então, se a gente não tiver aqui, como que a gente vai ter promessa? Primeiro, a gente tem que estar aqui, ó, na palavra de Deus, dentro, seguindo, andando sobre a palavra. Glória a Deus. Salmos 33, versículo 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então, quando você anda aqui, ó, é fiel. Deus é fiel. Quando você tá aqui, ele é fiel a você. Ele vai com você, ele conduz você, ele te ajuda. E ele vai ser fiel, conforme você, a sua fidelidade, a obediência à palavra de Deus. Então, o que é a sua promessa? A palavra. Você vai conseguir isso sozinho? Lógico que não. Por isso que a gente tem que o quê? Orar, buscar. Porque a nossa carne é uma luta contra a nossa carne. Pra gente obedecer a palavra, pra gente estar dentro da palavra, é uma luta. Então, é todos os dias ali. Mas, como que tá a sua busca? Como que você tá querendo fazer o que a palavra fala? Como que tá a busca? Né? Deus, ele tá querendo ver isso de você, o esforço. Cinto da verdade. O cinto é importante porque une a armadura. Conhecer a verdade é essencial para afirmar a fé e garantir a vitória. Para vestir o cinto da verdade, é importante estudar a Bíblia e aceitar a verdade de Cristo para a sua vida. Também é importante ser honesto, rejeitando a mentira. Todo cristão deve falar a verdade em amor. Isso aqui é importante. A gente estuda a Bíblia, né? A gente lê, mas a gente não aceita a verdade para nossa vida, né? A gente olha, a gente sabe, porque a gente lê a Bíblia para a gente tirar coisa de nós. A gente tira de nós e põe o que tem de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tirar o nosso para pôr o que está na Bíblia em nós. Então, quando a gente lê, a gente está vendo nossos erros. A gente não quer tirar, aí que está o nosso problema. A gente não quer seguir a verdade. A gente não quer se humilhar. A gente não quer baixar a nossa guarda. Porque ao ler a palavra, ela vai tirar algo de você. Não tem como você abrir a Bíblia e Deus não falar com você, alguma coisa não te direcionar e você entender que é pra você. Aí que tá, você tem que ler, entrar e tirar algo de você. É fácil? Não. A gente tem que o quê? Orar. Sempre pedir ajuda de Deus. O importante, né? O que seria rejeitar a mentira? Às vezes a pessoa vem e fala, não tem nada a ver isso daí, né? E daí para você não ficar mal com a pessoa, né? Ficar de mal com ela, aí você tem a palavra de Deus para você rebater. Aí você vai falar, nem vou falar nada. Mas você tá se prejudicando, né? E não tá ajudando a pessoa, porque a verdade dói, mas ela liberta. E depois, né? A verdade é o amor, a verdade de Cristo. Então, por mais que doa ali na hora, a pessoa não quer receber. A palavra de Deus, quando você prega ela, você não vai ouvir coisa que você quer ouvir.
Você vai ouvir coisas que vai te confrontar. Então a gente tem que o quê? Falar a palavra. Vai doer. A pessoa ali na hora não vai aceitar. Por quê? O inimigo vai estar furioso. Mas você pega e com amor fala, não, sabe o que é? Lucas capítulo não sei o que, fala isso, isso, isso. Amém. Sempre com a verdade de Deus. Porque o mal sempre vai querer balançar, vai querer, nem é pra tanto, né? Isso aqui pode. Aí você vem lá, pá, a palavra é assim. Aí a pessoa entende. Aí você vai, entendeu? Agora não adianta a pessoa vir, aí você falar, nem vou falar nada. Só para não ficar mal, para não causar confusão. A verdade, ela causa alguma coisa, né? Um impacto. Quando a palavra de Deus, ela sai da nossa boca, ela causa impacto. Mas a gente tem que o quê? Falar a verdade. Ser honesto. Não, a gente não pode compactuar com a mentira. A couraça da justiça. Ela serve para proteger o coração. Em Jesus fomos justificados. Agora estamos do lado do quê? Da justiça. Um coração protegido pela couraça da justiça também não se deixará corromper pelo pecado. Para vestir a couraça da justiça é preciso lembrar que Jesus nos justificou. Devemos tentar sempre fazer o que é justo e certo, rejeitando a corrupção e egoísmo. Quando pecamos, devemos pedir perdão. A corrupção e o egoísmo. A gente às vezes pensa o quê? Só nos nossos próprios interesses. Isso daqui é bom para mim, então eu vou querer isso daqui. A gente tem que ver o quê? O bem de todos. Por mais, né? A verdade, a justiça, né? É Deus quem faz. Tá tudo sob o controle de Deus. Não tem nada fora do controle de Deus. Mas então, a gente não pode querer só os nossos próprios interesses, o que é bom para nós. Às vezes a gente olha e fala, nossa, né? Vai compactuando com a minha verdade. Eu acho que, né? E a gente vai e quer as coisas só do nosso próprio interesse. Não, a gente tem que querer o quê? O bem de todos, a justiça, né? Quando um tá massacrando o outro para favorecer o outro. Não, a gente tem que o quê? Não, mas peraí, por que isso? Qual que tá buscando a paz? Por mais, tem coisas que a gente não vai conseguir resolver. Mas a gente tem uma arma pra gente combater a corrupção, o egoísmo, a oração. Fala, nossa, buscar em oração. Pai, ajuda para que seja o bem de todos. Olha o que está acontecendo, né? Olha o governo do nosso país, a prefeitura da nossa cidade. Pai, ajuda, toma a frente, toma o controle em oração. Nem tudo a gente consegue fazer com as nossas mãos, mas a gente tem a oração que a gente leva para o céu e Deus pode fazer algo. Deus pode resolver, né? Pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Nossos sapatos protegem os pés que nos levam para onde queremos ir. O evangelho da paz nos leva na direção certa para a vitória. A vitória, então, o que leva a nossa vitória, a nossa promessa? A direção do evangelho de Cristo. Então, tudo que está fora do evangelho de Cristo, da palavra de Deus, é maldição. Maldição, queda, tudo que for ruim. Agora, quando você está aqui dentro do evangelho, é tudo bom. Só a paz e o amor podem vencer o ódio e a violência. A gente não pode rebater o mal com o mal. Todo mal que vier, a gente segura no domínio próprio. Fecha os olhos, demora para responder, não queira rebater. Fala com a paz, porque o ódio vir, você bater com ódio, aí você deu lado, aí brecha, aí acaba tudo, né? Aquela paz, a presença de Deus já foi. Ali só tá agindo mal. Então, recebeu o mal, respira. Calma.
vamos resolver isso na paz, sempre com calmaria, mansidão. A gente não pode dar lado, né? Deus gosta da palavra sendo praticada, porque nela que tem mudança. Então, às vezes as pessoas são muito boas em pregar, fala da palavra. Pega a palavra, fala, mas ela não próprio se corrompe para praticar. Porque a gente tem o que? Matar nossa carne, desfazer de nós mesmos para a gente seguir a palavra de Deus. Então a pessoa é muito boa de falar, mas para praticar é difícil, para praticar é luta, né? A gente, né, para alcançar a prontidão do evangelho da paz, o crente precisa rejeitar a ira e a violência. Jesus veio para trazer a reconciliação, unindo crentes em amor. Perdoar é muito importante para promover a paz. Sabe quando alguém fala que, tipo assim, acontece alguma discussão, ou falou grosseiro, ou com ira, e a gente fala, nossa, ferveu meu sangue, né? Nossa, eu fiquei a ponto de... Sabe quando a gente fala ferveu o sangue? Eu saí, tirou minha paz. Não é tirou minha paz, o inimigo encostou perto do Cine. E daí dá aquela vontade. Mas aí que você tem que controlar. Tá repreendido em nome de Jesus. Já falar em mente, né? Falando, tá repreendido em nome de Jesus. Agir na paz. Porque ele vai encostar perto de você. Pra tirar, pra você sair da sua paz. Porque você tá aqui, ó, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Né? Então o inimigo ele vai fazer de tudo para você fazer o quê? Sair. Porque enquanto você tá aqui, ele não pode pegar você. Mas se você sair, ele pode. Então você tem que ficar embaixo do esconderijo, que é na paz, no amor, na tranquilidade, na mansidão, no amor ao próximo. Você não pode sair da asa. Saiu da asa, ele pega você. Então, a ira e a violência, a gente tem que rebater o quê? Com a paz e o amor. Perdoar, o perdão, que é muito importante. O perdão gera paz. Às vezes, a gente é ser humano, é de carne, né? Às vezes a gente erra, não tem como, a gente erra todos os dias. Todos os dias a gente erra. Mas todos os dias a gente tem que reconhecer o nosso erro. Reconhecer e falar, meu Deus, eu errei. Perdoa aí. Glória a Deus. A oração do Pai Nosso, ele fala, perdoar o próximo para que a gente alcance perdão em Jesus. Então, às vezes você fala, nossa, Pai, perdoa por isso, mas você não perdoou seu próximo, você não perdoou seu amigo. Então, ele fala, eu vou perdoar, mas primeiro faça a sua parte. Então, aí você não tá com perdão diante de Deus. Então, daí você tá no pecado. Então, por quê? Você precisa perdoar o próximo. Perdoa. Não vale a pena ficar... Porque a falta de perdão não abre portas. Aí você fica ali, ó. A mesma coisa. Quando você perdoa, você abre portas. Daqui a pouco o Espírito Santo tá colocando ideias na sua mente. Você tá... Para você prosperar, para você abrir um negócio. Você começa a aumentar a sua sabedoria. Enquanto você não libera perdão, fica com rancor, com ódio, não vai acontecer nada, né? O escudo da fé, o escudo serve para você se defender contra as setas e os outros ataques, e escudo para proteger de forma ativa, defendendo de vários ângulos. A fé em Jesus também é ativa, que nos protege em várias situações. Para usar o escudo da fé, é preciso decidir acreditar na verdade da Bíblia e agir de acordo com essa crença. A fé é firmada quando entramos em ação e obediência a Deus. Não tem como você não obedecer a Deus. Isso não é fé. Você precisa obedecer a Deus, não só em ação, quando Ele fala para você agir de alguma forma, fazer algo.
mais em obediência à palavra. Eu não consigo obedecer a palavra. Ora para poder obedecer a palavra. Nós não conseguimos fazer as coisas para Deus. A gente precisa buscar em Deus para que a gente possa fazer. Eu não consigo perdoar. Começa a orar. Começa na oração. Pai, me ajuda a perdoar essa pessoa, me ajuda a perdoar. Quando você vê, você já está tendo misericórdia. Daqui a pouco você perdoa. Mas primeiro você tem que ter uma busca, tem que ter um querer. Deus vai fazer por você, mas precisa de um esforço. Não é assim, né? De qualquer jeito. Tem que entender o seu lugar. Né? Não existe fé sem obediência. Você precisa obedecer a Deus, precisa obedecer a voz do Espírito Santo. Como é que você vai vencer? Como é que você vai romper? Sem obediência. E a fé é obediência. Você tá ali todos os dias. Não, a palavra de Deus, ela fala isso. A palavra de Deus é a promessa. Ela fala isso, então eu vou ficar com a palavra. Sabe? Crendo, acreditando. Nem que todo dia você abra no mesmo versículo e leia. Eu vou ficar com esse versículo. Aí o diabo vai começar com seta, né? O escudo da fé. E eu faço assim. Eu acordo orando. Já leio meus devocionais, leio a Bíblia. Eu não paro um minuto, não. Eu não dou descanso pra minha mente, não. Eu começo a fazer serviço, já ponho o hino. Termino o hino, não fico parado, não. Vou ver uma pregação, vou assistir um filme cristão, vou orar de novo. E é assim, alimentando o Espírito Santo, para você firmar a sua fé. Se a sua fé tá fraca, é porque você não tá fortalecendo, você tá na desobediência, você tá indo contra o seu propósito. O quê? Fortalecer o Espírito. Às vezes fortalece a carne, fica ali, né, conversando, perdendo tempo no WhatsApp, perdendo tempo na rede social, e não fortalece, não lê a Bíblia, não vê uma pregação. Tem que aqui, ó, alimentar. A fé fica o quê? Firmada. Todos os dias. Então, para proteger de seta, às vezes o inimigo seta a mente, com uma dúvida, com medo. Se você dá abertura para aquilo, aí você já começa a ficar nervoso, perder a paz, o coração acelera, aí chora. Não. Setou sua mente, tá repreendido em nome de Jesus, tá cancelado esse pensamento. Nem fale o que setou. Né? Acorda cedo já falando palavras de fé. Meu dia vai ser abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Já começa, acorda, já levanta com palavras de fé. Não assim, nossa, mais um dia. Nossa, não sei o que, reclamando, murmurando. Não. Já com fé, todos os dias. Né? Não dá espaço para o mal agir, não. O dia inteiro, se for possível, alimentar o espírito. Não dá espaço. Né? O capacete da salvação. Guarda a cabeça. Né? A confiança da salvação. Né? Também guarda a nossa mente, nossos pensamentos. É isso que eu estava falando da fé. Do que a gente, todo momento aqui, está escutando um hino, uma pregação, lendo uma palavra. Não para. Vai fazer um exercício, vai andar. Às vezes está muito dentro de casa, muito fazendo nada, deitado. Não, vai andar, vai fazer alguma coisa. Vai mexer, vai limpar o quarto, vai arrumar a casa. Põe a mente para funcionar. Já põe um hino. Tem coisa para fazer. É que a gente põe desculpa. Para de pôr desculpa e começa a movimentar. Para colocar o capacete da salvação, o crente deve lembrar que Jesus salvou. E nada nem ninguém pode separar dele. Sabendo que Jesus o salvou, o crente pode rejeitar o pecado com confiança, porque sabe que está liberto. Glória a Deus. Então a gente tem, quando Jesus nos salva, pronto, estou salvo. Glória a Deus. Agora me dirigir às boas obras que o Senhor tem para mim e a promessa. Né? E não devemos parar até que se cumpra. Não é um dia eu vou ler a palavra, no outro dia estou desanimado, não vou ler. Não. É vencer um dia
de cada vez. Para você chegar no final do seu dia, você orar para agradecer ao Senhor pelo dia, falar: meu Deus, eu consegui cumprir o dia de hoje. Consegui fazer tudo o que precisava fazer. Obrigado, Senhor, pela tua graça que me ajudou, porque é a graça que fortalece. Não tá tendo força? Pai, meu Deus do céu, me fortalece na graça, me ajuda. A espada do Espírito é uma arma de defesa e de ataque. Com a espada, o Espírito, podemos derrotar o diabo e nos defender de seus ataques. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Para uma espada do Espírito Santo é necessário estar sempre meditando na palavra. Estudar a Bíblia e aplicá-la na sua vida. Memorizar versículos, conservar a Bíblia e ouvir pregações. São algumas das formas que temos que aprender a usar essa espada. A oração tem poder e é essencial para alcançar a vitória. Aplicar a palavra na sua vida. O memorizar versículo, às vezes você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo traz você a memória do versículo, né? Às vezes você está falando, o versículo vem na mente, que o Espírito Santo traz. Então, por isso que é bom a gente ler. A gente lê, hoje a gente não está entendendo, mas amanhã a gente entende. Isso é a fé, é você perseverar. Perseverança. E aplicar a palavra na nossa vida. Se a gente não está conseguindo aplicar, ora para que Deus consiga fazer com que você comece a aplicar a palavra na sua vida. Porque imagine, você prega a palavra de Deus, vem outra pessoa, menos tempo que você, conta seu testemunho. Conta o testemunho dela. Aí você fala: meu Deus, eu tô há tempo aqui e até agora nada. Essa pessoa chegou agora. Por quê? Ela aplicou. O mais importante é o quê? Aplicar a palavra de Deus. Às vezes você prega, fala da palavra. Fala bem. Você já tentou ouvir você mesmo pregando? Você pega, grava o vídeo. Aí você posta para as pessoas verem, né? Experimenta ouvir você mesmo falando. Você vai ver que muitas coisas que você fala, você não aplica para você mesmo. Você ajuda as pessoas, mas você não consegue se ajudar. Então faça isso, começa a fazer isso. Começa a falar da palavra e você mesmo ouvir você falando. Que você vai ver. Você vai começar, o Espírito Santo vai falar com você mesmo. E você vai começar a entender aonde você está errando e aonde você precisa consertar, né? Mas você tem que entender, sem aplicar a palavra na sua vida, você não vence, você não rompe e você não tem promessa. Amém? Glória a Deus, que a gente possa se revestir da palavra de Deus todos os dias. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos concedeu. Que a gente, a partir de hoje, possa nos revestir da armadura, Senhor, do capacete da salvação, do escudo da fé, dos sapatos para a prontidão da paz, né? Para a palavra que o Espírito Santo nos dá, para a gente possa resistir ao inimigo e vencer todas as batalhas, Senhor. Nos ajuda, nos dá discernimento espiritual daquilo que possamos orar, para que o Senhor possa nos conceder e que a nossa oração se alinhe com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.